Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Boa noite, Carol, boa noite, Muniz, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, vamos começar falando sobre um dos últimos dos moicanos presos da Lava Jato, né? O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, agora tá essa guerra de liminares aí para ver se transfere para Bangu, se não, agora a defesa dele conseguiu uma liminar para ele ficar preso num batalhão do Corpo de Bombeiros até o julgamento de um habeas corpus, né? Exatamente, Carol. O ex-governador aí do Rio, Sérgio Cabral, é realmente um dos últimos grandes políticos presos por denúncias ligadas à corrupção, né, no âmbito da Lava Jato. É uma Lava Jato com um braço aí no Rio de Janeiro, comandada pelo juiz federal Marcelo Bretas, e ele é uma espécie de recordista em condenações. Ele tem ali muitas condenações, são 22, responde a outras 7 ações penais, portanto 30 processos no total. A soma das penas às quais ele já foi condenado chega a mais de 400 anos, mas isso também está em revisão. O TRF da 2ª Região já revogou algumas das prisões preventivas que ele tinha no âmbito desses processos, mas restam outras e é por isso que ele segue preso, mesmo com recursos dos processos nos quais ele é réu ou nos quais ele já é condenado. Então, a última decisão relativa a ele tinha sido uma decisão de endurecimento da pena dele. Ele tinha sido removido para Bangu, para uma solitária em Bangu, em razão de um esquema que vigorava no presídio em que ele estava, de poder e de relacionamento, portanto, de corrupção com a direção do presídio. Ele exerceria poder juntamente com outros presos lá, e aí por isso foi removido para Bangu, e agora a defesa dele conseguiu uma liminar no STJ para que isso seja revertido e ele fique preso no batalhão do Corpo de Bombeiros até que seja julgado o seu habeas corpus. Na sua decisão, que é monocrática, o ministro do STJ, Olindo de Menezes, diz que a imputação de que o Sérgio Cabral cometeu alguns malfeitos que determinariam esse tipo de apenamento mais grave, né, de punição para ele, para ir para uma solitária, não foi bem tipificado. Que então não está claro o que ele fez dentro desse suposto esquema de poder dentro do presídio que justificasse uma pena tão dura como ele ir para uma solitária. E também falou que ele não teve o direito à ampla defesa, etc., que, portanto, a decisão deveria ser anulada e seus efeitos sustados. É interessante porque, embora tenha havido essa grande revisão das penas da Lava Jato, com anulação de algumas condenações, como as do ex-presidente Lula, e também com o arquivamento de várias denúncias que atingiam políticos como os do PP, os do MDB, no caso do Sérgio Cabral, isso não valeu. Ele permanece preso e não teve anuladas as condenações até aqui. Então, pode ser o início aí de um processo de revisão das penas e das condenações do ex-governador do Rio. Difícil, né, Vera? Porque o esquema do Cabral era muito amplo, né? Assim, tinha pagamento de propina nas mais diferentes áreas do Estado. Era saúde, eram licitações, obra para grandes eventos e com muitos delatores e com os doleiros dando o caminho do dinheiro. Acabou que o caso do Cabral ficou muito bem amarrado ali. É difícil realmente derrubar essas condenações, né? Muito bem amarrado, muita prova. Ele próprio entrou como colaborador, né? Então teve que assumir uma boa parte das condutas e acabou delatando outras pessoas também. Então tem muito batom na cueca no caso dele, mas a gente tem visto essas revisões e principalmente a revisão da prisão e do momento da prisão, né, Carol? O Supremo mudou essa interpretação e passou a considerar que o cumprimento da pena só se dá com o trânsito final em julgado.
Ou seja, depois de exauridos todos os recursos, e são muitos os recursos cabíveis nesse tipo de processo, ele ainda não exauriu todo esse caminho e segue preso não pelo entendimento anterior de que você cumpre pena após condenação em segunda instância, mas porque ele tem várias prisões cautelares, várias prisões preventivas, provisórias, vigentes. Então, é por isso que ele está preso. Esse caminho da prisão é que pode começar a ser relaxado. Já caíram 2 de 5, podem cair as outras, e ele pode ir para uma domiciliar ou algo assim, porque em regime fechado mesmo, restam muito poucos. Restava o Eduardo Cunha também, que saiu. Estão todos começando a sair e eu acredito que a gente está abrindo um caminho, um precedente aí para que o mesmo aconteça com o ex-governador do MDB. É isso, vamos para o nosso próximo assunto, falar sobre as eleições. A gente até mencionou no Repórter CBN agora há pouco, né, Vera, a informação de que o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, enviou um ofício ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, pedindo a divulgação daquelas medidas que foram propostas pelas Forças Armadas naquele plano de ação ali de transparência das eleições. É mais um tensionamento aí à vista nesses próximos dias, Vera? Pois é, Muniz, o Estadão vem divulgando aí um conjunto de documentos importantes para a gente entender o grau de estresse que existe hoje entre a defesa e o Supremo e o TSE, né? Então, o Ministério da Defesa tem sido porta-voz de uma série de reivindicações que foram feitas anteriormente pelo presidente Jair Bolsonaro e porta-voz de uma maneira institucionalizada, transformando cada uma dessas suspeitas nunca fundamentadas, nunca embasadas em provas, em ofícios, em cobranças, em uma série de documentações que forçam o TSE a colocar uma equipe para averiguar, para dar uma resposta e para se contrapor a isso. Então, é como se você fomentasse dúvidas que não se justificam em fatos e aí passasse a cobrar da instituição para a qual você requereu informações. Olha, por que vocês não divulgam? Para também dar, de novo, nesse momento, uma aura de que falta transparência, de que eles não têm alguma explicação para alguma dessas respostas. Foram mais de 80, foram 88 os requerimentos feitos nos últimos meses pelo Ministério da Defesa referentes a questões ligadas à urna eletrônica. Desses 88, o TSE respondeu 81, todos eles refutando qualquer risco, qualquer possibilidade de fraude, qualquer falta de auditabilidade, qualquer falta de transparência. Restaram 7, e é em cima desses 7 que agora se faz uma cortina de fumaça, como se houvesse algo a ser escondido aí. E esse ofício do general se inscreve nesse panorama. É como a dizer, olha, por que vocês não divulgam? O que está de errado com esses 7? Então, mostra o momento em que está, e tem uma frase ali no ofício do general que me chamou muito a atenção, porque ele diz lá, reforça a intenção das Forças Armadas de contribuir com o que for necessário para a paz e a segurança das eleições. Esse o que for necessário é algo de uma abrangência tão grande que pode ser desde o transporte de urnas eletrônicas, que o Exército já ajuda a fazer, como o quê? O que o presidente está propondo, que eles façam segunda contagem de votos, que façam uma contagem paralela de votos, algo que não é previsto na Constituição, não tem nenhuma previsão legal para que as Forças Armadas atuem dessa maneira. Então, a gente tem uma sistemática correspondência do Ministério da Defesa para o TSE, tensionando o ambiente e forçando uma interpretação de que há algo sendo escondido, de que há algo que não está transparente. Algumas coisas também me chamaram a atenção, Vera. Tem um ponto ali em que as Forças Armadas querem saber quais serão as consequências, o que acontece no caso de uma irregularidade, né, comprovada ali na eleição. Ora, isso já está na legislação eleitoral, a gente sabe o que acontece, né? Se houver uma irregularidade comprovada, isso vai ser investigado e as punições previstas em lei. Dá uma aura ali de como se não houvesse nada previsto em lei. E se tiver alguma irregularidade, então o que acontece? Isso é um ponto. E o outro que chamou a atenção também, o José César Feitosa, nosso repórter em Brasília, trouxe um
um detalhe ali do ofício em que o ministro Paulo Sérgio escreve que pediu já ao ministro Fachin um tempo na agenda dele para os dois se reunirem, mas que o Fachin, apesar do pedido, ainda não respondeu, não deu uma resposta positiva para esse encontro, tipo, mandou ali uma indireta, sabe? Estou querendo me reunir, mas o ministro Fachin não quer me receber. Sendo que a gente vem discutindo aqui nos últimos dias o desequilíbrio que existe entre os chefes de poderes receberem subordinados do Poder Executivo. Podem até receber, já aconteceu em outras coisas, para audiências, mas não para serem tratados como iguais, para que o ministro da Defesa dê ordens ou recomendações ou o que quer que seja a um ministro da Corte Eleitoral e também ministro da Suprema Corte. Então, as coisas estão sendo fomentadas para que a gente fique nesse suspense, nesse tensionamento, nessa corda esticada. Não se sabe com que interesse e não se sabe com quais próximos passos vindo por aí. Hoje é dia, né? Hoje é quinta-feira, é o dia da famigerada live do presidente da República. Tem muitos temas candentes que provavelmente vão aparecer nessa live. Esse é um deles, porque toda semana Bolsonaro trata a respeito desse assunto. Provavelmente também vai falar do Copom, dos juros, da inflação e vai falar de outro tema que a gente vai tratar logo mais, que é o veto que ele fez à Lei Aldir Blanc. Então, o presidente segue mantendo o clima de tensionamento geral, de conflagração com o Congresso, conflagração com o Supremo, e essa em especial com a Justiça Eleitoral é uma das suas obsessões e para a qual agora ele obteve, e nisso o ministro Barroso estava certo, essa colaboração das Forças Armadas. As Forças Armadas têm participado e têm sido porta-vozes dessas reivindicações do presidente, que nunca tiveram amparo em nada que fosse comprovado. E, pelo contrário, no afã de pregar contra as urnas eletrônicas, o presidente da República já vazou dados de um inquérito da Polícia Federal numa live, ele já investiu contra a honra dos ministros, já investiu contra a rigidez do próprio sistema, 1, 2, 3 mil vezes, já participou de atos antidemocráticos e já falou numa solenidade que as eleições podem nem vir a acontecer caso haja algo anormal que ele não especificou o que seria. Então, tudo isso Bolsonaro vai fazendo de forma programada, sistemática, em pílulas, a conta-gotas, porque ele quer manter uma aura de que existe algo a ser escondido no sistema eleitoral brasileiro, que é uma das raras coisas em que a gente está mais avançado em relação, inclusive, a países mais ricos, a países com democracias mais antigas, a países com mais solidez institucional. Nosso sistema eleitoral é mais rápido, mais seguro, mais difundido e permite uma apuração quase em tempo real do resultado das eleições, uma coisa que a gente viu nos Estados Unidos, dias contando votos, dias esperando a Geórgia, dias esperando a Flórida, e isso não acontece no Brasil, mesmo com a nossa extensão territorial. Então, acho que a população brasileira precisa, de uma vez por todas, ter certeza de que ela tem um bem precioso a ser conservado, pela qual ela deve zelar, que é o seu processo eleitoral, que permite uma alternância muito ampla de partidos no poder, nas mais diferentes instâncias. A gente já teve Bolsonaro, Lula, Dilma, Fernando Henrique Cardoso, pessoas de diferentes origens, de diferentes matizes ideológicos, sendo eleitas pela mesma urna eletrônica e sempre em consonância com o que mostram as pesquisas, portanto, sem nenhuma reviravolta esquisita ou sem nenhuma fraude. Então, a gente tem de parar com esse discurso, com essa conversa mole para boi dormir, e não é papel das Forças Armadas ficarem sendo players, agentes nessa confusão. Elas têm que se retirar silenciosamente dessa confusão e cuidar do que elas têm que fazer. Que é zelar pelas fronteiras, que é cuidar da defesa do país e pronto. Chega das Forças Armadas serem um cavalo de Troia no qual o presidente tenta adentrar a justiça eleitoral, gente. Isso está passando dos limites. A gente está se aproximando aí do período de convenções, em que vai começar também a campanha na TV.
os debates, o horário eleitoral. Então, é com isso que o eleitor tem de se preocupar. Quais são as propostas dos candidatos, o que eles têm a dizer, o que o presidente da República tem a dizer como plataforma para buscar uma reeleição, uma vez que o seu governo tem tantas áreas em que ele deve satisfações, desde os mortos por Covid até essa crise humanitária gravíssima com os Yanomami, sobre a qual ele não fala, sobre a qual ele não age. Então, é isso, e não fazer essa cortina de fumaça de suposta fraude eleitoral. É isso que a gente espera do governo e é isso, e a gente espera que os militares não participem mais disso. Você mencionou que ele levanta dúvidas sobre supostas irregularidades, algum fato estranho, mas é sempre um fato estranho na ótica dele, né? E não em todo o processo, porque a gente vê que existe todo um critério ali para garantir a lisura das eleições, enfim, e os indícios não existem de que hajam esses problemas. Mas, Vera, você mencionou aí a live que deve acontecer logo mais, como toda semana. Será que um dos assuntos que ele vai mencionar é também esse recorde aí na quantidade de jovens tirando o título de eleitor para votar esse ano? Ou será que isso ele vai deixar um pouco de lado, vai passar batido? Ele provavelmente vai falar do Leonardo DiCaprio. Ele passou muitos recibos a respeito dessa história. Não gostou da campanha, né? Não gostou, reclamou da Anitta falar com o Leonardo DiCaprio, reclamou do Leonardo DiCaprio falar disso, o Eduardo Bolsonaro reclamou também. O que é bom, não dá nem para explicar, né? Não querer que os jovens votem, sendo que existe essa possibilidade, não é uma obrigatoriedade, mas uma possibilidade desde a Constituição, portanto, desde a eleição de 1989, os menores de 18 anos já votam, e é bom que votem, porque muitas das decisões tomadas por governos têm impacto direto na vida desses jovens. Mas a boa notícia aí nesse caso, Muniz, é que a campanha surtiu efeito. A gente vinha com uma baixíssima inscrição na faixa de 16 e 17 anos e graças a esse chacoalha que foi dado nos jovens, na imprensa, aqui na rádio, pelo próprio TSE, por essas personalidades que têm aderência junto ao público mais jovem, graças às redes sociais, graças aos seus canais no YouTube, etc., isso surtiu efeito e a gente teve 2 milhões de novas inscrições nessa faixa. Veja o tamanho disso. A gente estava com 670 e poucos mil inscritos até janeiro no total nessa faixa. Então a gente mais que dobrou, mais que triplicou o número e agora tem um grande contingente de brasileiros de 16 e 17 anos aptos a votar em outubro. E aí acho que tem que ter uma outra campanha pelo comparecimento efetivo. Não pode ser que esses jovens tenham só tirado o título para assim, se livrar da mãe que ficou no pé, ou do pai, ou do professor, né? Ou para não fazer feio com os amigos por ser o único alienado que não tirou o título. E que eles, de fato, vão votar em quem eles quiserem, vão votar à esquerda, à direita, ao centro, mas votem inclusive na escolha dos parlamentares para o Senado, para a Câmara, porque isso também vai ter um impacto enorme na vida deles. Casos como o que a gente vai discutir da Lei Aldir Blanc mostram o quanto que o trabalho do Congresso e do Executivo dizem respeito diretamente a todos os aspectos da vida da sociedade, inclusive cultura, que é um bem que os jovens prezam, que eles consomem muito e que está ameaçada se eles não entenderem que é na política que começa a acontecer a realização dos eventos culturais que eles gostam, que eles admiram, que eles curtem. É isso. Vamos falar então de Lei Aldir Blanc. O presidente Jair Bolsonaro vetou essa lei, que seria importantíssima para transferir recursos para a área da cultura, e ainda por cima no dia do aniversário da morte do Aldir Blanc e do Paulo Gustavo, que batiza uma outra lei também vetada, né? Exato, Carol. E nesse caso não tem coincidência, né? Não tem coincidência. Tem um aspecto ali de intencionalidade, meio cínica, meio mórbida, meio sádica, que salta aos olhos. E salta aos olhos porque mostra que o presidente tem verdadeiro horror à cultura. Ele tem verdadeiro desapreço às políticas culturais, ele considera a cultura ou uma coisa supérflua e fútil ou algo voltado para doutrinar as mentes e os corações das pessoas
à esquerda, contra o governo, contra a família, enfim, essas quimeras que o presidente cria na cabeça dele, com a qual contamina um segmento da sociedade brasileira e cujo resultado dessa campanha sistemática tem sido o sufocamento da atividade cultural brasileira, com a perda de empregos, com a perda de renda de profissionais ligados à área da cultura e o padecimento de uma indústria potente que a gente tinha no Brasil, de produção audiovisual, de música, de teatro, de dança. Tudo isso não é dizer que essa gente mama nas tetas do Estado, como o Bolsonaro e aquele Mário Frias, que ocupava a Secretaria de Cultura, insistiram sempre em dizer, mas em qualquer país, e ainda mais em países em desenvolvimento, a produção cultural precisa de políticas públicas, precisa de políticas de incentivo, precisa de políticas que destinem algum tipo de incentivo fiscal para empresas contribuírem, porque aqui o mecenato, que é uma outra forma de financiamento, em que famílias ou indivíduos riquíssimos doam sem necessidade de contrapartida em impostos e que doam sistematicamente, que mantém instituições de grande relevo em seu nome e fomentando a cultura, isso aqui não é uma prática tão disseminada. Os ricos brasileiros não têm essa propensão em grande escala a fomentar a cultura e a financiar a cultura. Então, as leis de incentivo elas são necessárias para que um segmento da economia brasileiro, que é o segmento da cultura, continue a prosperar e continue a gerar emprego, renda e que continue a gerar obras de arte, obras audiovisuais, obras de teatro para formar a cidadania brasileira, formar os indivíduos, para que eles tenham uma noção de história do seu país, uma noção de quem é o nosso povo, de como se formou a cultura brasileira, de quais são as suas origens, quais são os seus laços, quais são as suas, enfim, os seus signos. E isso tudo está muito ameaçado por uma política constante de achincalhe da cultura. E aí agora a oposição está se articulando para tentar derrubar esses vetos, não tem data para isso, os outros demais candidatos à presidência também criticando o Bolsonaro. Mas o ano é curto, né, Vera? Daqui a pouco tem eleição, não sei se de fato esses vetos vão ser derrubados, se vai ter voto para isso no Congresso, né? Eu acho que se chegasse a ter sessão para a derrubada de vetos, eles poderiam efetivamente ser derrubados, porque foram duas leis que foram votadas por grande maioria, mesmo por parlamentares da base do presidente, votaram a favor dessas leis. O problema é esse, é o calendário coincidindo com o calendário eleitoral. Então, havia uma sessão para análise de vetos marcada, que é uma sessão que tem que ser conjunta do Congresso, né? Votam senadores e deputados separadamente, mas em sessão instalada como sessão do Congresso, presidida pelo senador Rodrigo Pacheco. Havia uma sessão marcada, ela foi desmarcada e agora a gente entra aí no calendário de convenções, calendário de São João no Nordeste, que é um mês em que deputados quase não aparecem em Brasília, porque ficam nas suas bases, ainda mais no ano eleitoral, em que esses eventos são quase comícios para muitos candidatos. Então, a presença em Brasília tende a rarear de agora em diante. E daí você conseguir quórum para realizar uma sessão para derrubada de veto se torna mais difícil. Os senadores e deputados com os quais eu falei hoje acreditam que seria possível derrubar, porque os vetos são escandalosos e são muito assintosos em relação ao mal que eles causam para o fomento cultural no Brasil, que já está muito à deriva desde que foram feitas as mudanças na Lei Rouanet e tudo mais. Mas essa questão do calendário é uma dúvida de se haverá sessão do Congresso antes das eleições para a derrubada desses vetos. Vamos para a música? Não poderia deixar de ser, senão Aldir Blanc, uma das suas principais composições em conjunto com João Bosco, na voz da Pimentinha e Elis Regina. E também é uma música que sempre é bom ouvir, porque nos remete a um tempo de fantasmas parecidos com os que a gente vê hoje. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto
demais essa música. Obrigada, Vera. Um beijo. Até amanhã. Obrigada para vocês e até amanhã. Uma ótima noite para todos. Tchau, Vera. Boa noite.